boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo videocast. O assunto de hoje é sobre liderança feminina. Hoje nós estamos recebendo duas convidadas especiais, Gabi e Josi. Queria que vocês começassem se apresentando. Pode ir, amiga. Eu sou a Josi Santos, eu sou capixaba, né? Eu acho que é importante frisar que sou aqui de Vitória do Espírito Santo, nasci e cresci. Atualmente estou como diretora executiva do Instituto Córea, que é uma organização social, né, com foco em trabalhar a inovação mais diversa e inclusiva. Além disso, sou administradora por formação, mas o que eu mais gosto de ser na vida, que é aquilo que não vai mudar independente de qualquer coisa, é filha de Paulina Maria de Souza e irmã de Paula Beatriz Gerlane, uma série de outras pessoas nessa minha vida. Assim. Então, essa sou eu. Maravilhosa. Eu sou Gabriela Duque, sou uma carioca, né? Cheguei aqui no Espírito Santo em 2019. E hoje eu acordo e durmo fazendo impacto e impactando a vida de pessoas. Hoje a minha especialidade é gestão de projetos sociais com recorte em gênero, território, raça. E estou como diretora, né, de programação na produtora cultural Movimento Cidade. Também tenho algumas empresas aí com foco também em comunicação de impacto. Então, essa sou eu. Aproveitando, eu sou Verônica Lopes, sou presidente e cofundadora do Instituto Oportunidade Brasil. Também sou carioca. Na verdade, eu falo que eu sou carixaba, né? Porque já tem bastante tempo que eu estou aqui no Espírito Santo. Trabalho com impacto há 8 anos de forma intencional, né? Como minha fonte de recursos, minha fonte de vida e de motivação diária é transformar a vida das pessoas. O Diálogos Permanentes, né, que é o programa que a gente está conversando agora, ele nasceu justamente porque conversar sobre diversidade e inclusão não existe só um mês do ano, como muitas pessoas acham que a gente tem que conversar sobre isso em novembro. Né? Diversidade e inclusão é uma pauta que tem que estar sempre no nosso dia a dia. E como esse mês a gente comemora, dá luz ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a gente trouxe o tema Mulheres na Liderança. Liderar a cena única, solidão e coragem da mulher negra em espaços de poder. Sabemos que esse é um espaço pouco ocupado por mulheres negras. E sabemos também que não é por não termos qualidades para estar nesse espaço. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Eu quero começar perguntando para a Josi. Você se lembra do primeiro momento em que você se percebeu líder? Bem, Verônica, ao longo desses anos de carreira, assim, de trabalho, e de vida também, né? Eu falo que eu comecei a trabalhar com 13, então eu já vou completar aí 25 anos de trabalho. Só que o corporativo, ele faz a gente moldar a respeito da nossa liderança. Então, muitas vezes, a liderança feminina, principalmente de mulheres negras, ela só é reconhecida a partir do momento que você assume uma posição corporativa de liderança, né? Ali uma coisa no organograma da organização que tem aquela função. Mas sabemos que, enquanto mulher negra, e principalmente na minha trajetória, eu sempre tive essa responsabilidade, que é a responsabilidade da liderança, que é cuidar de pessoas, conduzir processos, alcançar resultados. Mas isso não necessariamente reconhecido de forma institucional. Ou seja, liderança corporativa faz pouco tempo que eu sou. Faz pouco tempo que eu sou reconhecida. Isso veio a partir dos meus 30 anos de idade. Mas liderança funcional, né, dentro da minha comunidade, dentro de uma organização, eu já faço isso desde o meu primeiro emprego, que eu sou responsável, desde que eu vou lá, sou responsável por uma casa e eu tenho que cumprir objetivos, alcançar metas e conseguir engajar pessoas para isso. E aí a pergunta é, quando eu me percebi no mundo corporativo? Aí sim, quando lá, com 18 anos, né, na liderança de uma clínica médica aqui em Vitória, eu assumi o papel dessa coordenação ali da equipe. Então, eu tinha a responsabilidade, com só 18 anos, de contratar as pessoas, de gerenciar o fluxo, de gerenciar a organização, de prestar conta, de fazer faturamento, né, de entender como as coisas funcionavam. Mas, ainda assim, eu tive muito desafio, que é porque a liderança ela fala sobre entregar resultados, sobre fazer coisas e assumir riscos. E quando a gente assume riscos, o erro está no processo, né? Então, eu tive muito desafio, que era reconhecer isso, que ser uma liderança nem sempre é só sobre eu conseguir acertar todo momento. Mas eu vou mais errar do que acertar, efetivamente. E aí eu me cobrava muito, porque eu não tinha um espelhamento de outras lideranças como eu, o que é ser uma liderança, né? Então, eu tive esse ponto, assim.
E aí, então, eu reconheço que lá aos 18 anos, de forma efetiva, corporativa, me reconheci como liderança. Quando, inclusive, no meu papel funcional não era esse, né? Entendi. E você, Gabi, conseguiu se perceber uma mulher líder em que momento? É engraçado, né, que as nossas histórias elas vão se encaixando assim. Eu sempre tive esse feeling, né, esse tom da liderança. Isso está muito dentro da minha personalidade. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né, em uma empresa de cursos de informática. E ali eu fui ser só uma estagiária e eu fiquei como líder ali de todos os monitores. Eu sempre me coloquei nessa situação. Todos os trabalhos que eu tive, eu sempre tive essa responsabilidade de cuidar ali de pessoas ou de processos, igual a Josi falou. Mas é engraçado que, como isso não estava ali na carteira assinada, ou as pessoas do RH, né, eu não tinha o nome na assinatura do e-mail, isso ficava velado, né? Eu me sentia líder, mas eu também, do outro lado, também não me sentia porque ninguém me nomeava daquela forma. E aí, com 29 anos, eu tive o primeiro cargo de head. E aí eu tive esse cargo, mas também vieram com muitos desafios, né? Eu tinha ali aquela responsabilidade, eu era reconhecida naquela instituição como head geral, ali, uma gerente geral daquele lugar. Vieram muitos desafios, mas ali me testou enquanto líder, enquanto tomar ali as decisões. Na minha cabeça, eu me via líder em muitas situações na vida, mas como eu não tinha, né, alguém validando isso, é muito engraçado, porque muitas Uhum. vezes a gente precisa que o Sim. outro valide, né? Então, eu já tinha ali, em 2016, eu criei ali, fundei a minha empresa de gestão de casamento, e eu fazia ali a gestão de quase 50 fornecedores. Eu era líder naquele lugar, eu era dona da minha empresa, mas eu também não me enxergava como líder, olha que louco, porque ninguém me via e ninguém Aham. validava. Então, só no corporativo, e aí muito nesse recorte da inovação aqui no estado, né, que aí quando a gente fala de inovação, startup, né, para fora do impacto, são instituições que nomeiam muito, né? Tem head de tudo, tem você é gestora de muita coisa. E aí foi só no corporativo mesmo que eu me vi assim líder, mas eu já fui líder já há muito tempo. E é muito importante o ponto que vocês duas colocaram, né? Porque a gente está cheio de mulher potente, está cheio de mulher na comunidade que toma as rédeas. Hoje a gente tem um grande percentual, de acordo com o IBGE, de mulheres que são chefes do lar e são líderes daquela casa, né? E às vezes tem essa dificuldade também de reconhecer. Até aquelas mulheres que não trabalham fora de casa e falam, mas eu não faço nada, ela faz muito, porque ela tem todo um trabalho de gestão daquela casa, daqueles filhos, daquela alimentação. Então, a mulher acaba já tendo essa dificuldade de entender. E dentro desse assunto que vocês trouxeram, e como é que foi ser uma mulher negra num espaço que normalmente nós somos únicas, se entendendo líder, sendo cobrada como líder, Josi? Como que foi isso para você? Olha, eu penso, sempre que eu penso sobre isso, o que vem de primeiro momento no meu coração é que como eu vou fazer para não ser mais a única? Então, assim, antes de qualquer outra coisa, qual é a oportunidade que eu tenho aqui de não ser mais somente eu? Porque é para trazer esse lugar de conforto, esse lugar de ter uma parceira, né? De ter ali alguém para dividir aquele momento, né? Em todos os lugares, assim, eu acho que é uma coisa importante, né? O que você mudou no espaço quando você entrou nele? Porque não é sobre a gente chegar e ser a única, né? É sobre a gente chegar e abrir espaço para que outras mais permaneçam. E aí, mas sim, a gente vai ficar por muito tempo sendo a única, até que a gente tenha esse poder, né, de barganha, autoridade ali para poder fazer as transformações que precisam. E nesse momento, é entender que, de novo, né, isso é muito meu, assim, que eu tô ali representando a minha individualidade, a minha carreira enquanto, né, enfim, profissional, especialista, diretora, inovação, mas que eu tô representando uma comunidade, aquela que eu faço parte. Então, é provocar ali, para mim, foi muito nos espaços que eu estive, provocar essas reflexões sobre o que a gente tem aqui, essa falta da diversidade, né? E por que, né, a gente trazer mais pessoas é benéfico para aquele espaço. E aí que no exercício da minha liderança, eu sempre trabalhei para... E eu fico muito feliz quando eu olho hoje, assim, né, da trajetória em diversos contextos,
seja na instituição formal, seja no voluntariado, seja numa comunidade, que eu olho que uma vez eu fui a única e hoje já não sou mais, já não me sinto mais sozinha, né? Eu acho que para mim é muito importante trabalhar para isso. Sempre foi, desde quando eu fui estagiária lá, aos 18 anos, e que quando eu saí, a liderança que assumiu no meu lugar era também uma mulher negra que tinha uma história similar à minha, de alguém que não vinha de uma formação formal. E eu fiz a entrevista dela, assim, no processo seletivo, né? E aí ela falou, vem para Vitória e tudo mais, tem os desafios. Eu enxerguei nela aquela potência, eu pensei, eu acho que eu posso ser esse veículo, né, de oportunidade para essa pessoa. Então, a minha liderança, ainda que solitária, ela vai muito nesse lugar, assim, de como construir um caminho para que mais pessoas cheguem, para que daqui, sabe, no plano de futuro, daqui 5 anos, não seremos mais só eu e Gabi. Vai ser muito difícil para, por exemplo, Verônica, você fazer uma curadoria de mulheres negras na inovação. Porque a gente vai ter muito mais. Então, para mim é isso, ter sido a única em muitos espaços, corporativos principalmente. Ele fez com que eu buscasse essas estratégias de desenvolver outras mulheres, de abrir mais oportunidades, de pautar aquilo que precisava ser pautado, assim, sabe? Não me sentir confortável em... Cheguei, ok, tá bom para mim. Não me sentir confortável nesse lugar. Mas que também cuidar de mim, assim, né? Porque a gente, quando faz uma escolha, e nesses últimos tempos, vou fazer aniversário esse mês, eu nasci no mês das Mulheres Pretas, e aí vou fazer 38 anos e estava refletindo muito sobre a minha vida, assim, sem a questão do etarismo, né, Verônica? Mas, assim, sobre a efetividade de, para mim eu preciso construir, é um desafio trabalhar com liderança, é um desafio trabalhar com a inovação e diversidade, o quanto que eu posso contribuir para todo mundo, mas sem também quebrar nesse meio do caminho, né? Então, vamos falar já então sobre isso. Então é isso, assim, cuidar de que tenha mais, cuidar para ter mais oportunidades, mas sem a gente quebrar, né? Exatamente. Gabi, você já começou desde cedo já no empreendedorismo. E como foi não ter uma rede de apoio, já que normalmente o empreendedor ele é sozinho? Como é que você lidou com esse desafio? Eu sou uma mulher negra, provavelmente você se deparou com a situação da pessoa chegar procurando a dona da empresa e você está atendendo a pessoa e a pessoa não achar que é você a dona da empresa. Então, isso também demanda um emocional. Como você lidou com isso? Total. Ai, meu Deus, vamos lá. Todos os ranços vêm de novo. Eu sempre quis, eu falo, né? Sempre. Hoje, quando eu olho pra Gabriela, né, jovem, eu queria ser patroa, né? Você quer ser o quê? Professora, médica? Eu sempre falava para as minhas amigas, eu quero ser patroa. Porque hoje eu enxergo que aquela Gabi queria ser dona da sua própria empresa, né? E muito porque eu fui criada num lar de empreendedores, né? Que na época eram autônomos, trabalhava por conta própria. Essa era a denominação. Então, minha mãe sempre empreendeu, minha avó materna era camelô, né? Então, ela vendia não apenas um produto, ela vendia o produto que ia vender naquele dia. Ela ia lá para o Saara, se estava chovendo, ela vendia guarda-chuva, se estava sol, ela vendia biquíni, então, vendia canga. Então, ela era essa mulher. E então, o empreender, para mim, nunca foi o resumo de ter dado errado, né? O que, na minha época de jovem ali, era você cursar direito, administração, contabilidade, eram os cursos ali da época. E eu nunca olhei para isso, eu sempre quis ter ali o meu negócio. Então, foi a minha carreira no empreendedorismo, ela começou cedo e sempre paralelo com CLT, né? Isso é a realidade de muitas mulheres. E não teve atalhos, né? Na época eu não tinha acesso a programas de aceleração, por exemplo, que me daria toda uma mentoria, né? Ou daria investimento semente. Então eu já trabalhei vendendo brigadeiro, eu já vendi bijuteria, eu já trabalhei vendendo serviço, quando eu entendi que era melhor você investir em grana, né, para aprender e vender seu conhecimento do que fazer um estoque. Mas tudo isso foi que existe, né,
expressão que a gente chama que é skin the game, né? Que é na pele, aprender no dia a dia. Então, a minha carreira empreendedora, ela foi solitária nessa questão de conhecimento, né? Então, eu que tinha que buscar ali. Mas ela não foi solitária em relação a apoio. Eu sempre tive o apoio dentro de casa, meus pais, minha mãe, qualquer ideia que eu tinha, a minha mãe, cara, era a minha primeira cliente, ela era a minha primeira vendedora. Minha mãe, eu lembro que teve uma vez que, não muito tempo, tá? Não estou falando de muitos anos atrás. Cara, eu tava quebradaça, saindo da pandemia. Eu tinha meu primeiro CNPJ grande. Era ali o CNPJ de evento, né? Ninguém tava casando, pandemia. E aí eu estava realmente quebrada. E aí um pouco do dinheiro que eu tinha, porque eu já fiz dread na praia, andando assim, fazendo dread na praia. E aí eu falei assim, mãe, vamos pra Bahia? Vamos fazer dread lá na Bahia, cara? Porque aí, né, elas pagam mais e tal. Comprei todos o que era necessário, minha mãe também. Foi eu, minha mãe e minha irmã vender dread na praia. E aí, cara, a gente não vendeu nada. Eu voltei com dívida. Eu voltei entrando em empresas pela porta de trás, tipo, me dá um emprego, pode ser qualquer um. Sendo que minha mãe foi a única que comprou e a única que vendeu, e teve um dia, assim, só pra fechar, que eu já tava cansada de andar naquela praia, me sentindo humilhada. Olha assim, ó, a gente é ousada, a gente foi pra Trancoso. Ou seja, o lugar mais caro da Bahia. Mas, assim, voltou recentemente não poder, né, amiga? Não, E aí eu voltei. E aí a gente foi pra Trancoso, por quê? Porque eu vi dinheiro, né? Pô, as gringas, as mulheres vão pagar caro. E aí a minha mãe indo lá naqueles hotéis e tal, e a galera, tipo, sai daqui, não, aqui não pode ser vendedora e tal. Cara, minha mãe tava ali se humilhando, mas pra me ajudar, sabe? Então, assim, cara, eu posso ter tido um empreendedorismo muito solitário em relação a conhecimento, mas eu tive apoio. E aí, hoje, o meu trabalho com mulheres empreendedoras é justamente para ser atalho para elas, né? Então, o meu conhecimento e tudo que eu passei, eu quero passar para outras mulheres para que elas consigam se desenvolver, para que elas consigam ter o menos traumas possíveis, sabe? E que elas se sintam empoderadas, porque muitas vezes dentro do empreendedorismo, a gente se sente, cara, a pessoa mais incompetente da vida, porque a gente mede o nosso resultado pela grana e muitas vezes a grana não entra, mas não deixa de ser uma baita mulher competente também. Exatamente. A gente tem a linha de corte, às vezes, muito cruel, né, conosco. Essa questão que você colocou, muito relevante, de achar que empreendedorismo porque não deu certo em uma outra carreira, então eu vou tentar ganhar um dinheiro ali. E a gente vê que não é, que existem mulheres com negócios brilhantes. Eu tenho uma carreira de mais de 20 anos em liderança, e sendo a única mulher negra em alguns espaços, ou numa convenção do McDonald's com 3.000 pessoas, que foi meu primeiro emprego, você contar nos dedos lá 20, 15 mulheres ali dentro, naquele espaço, onde é difícil, porque nós somos mulheres, e quando você faz o recorte da mulher negra, isso acaba que você realmente fica sozinha, né? Mas esse movimento que hoje a gente tem de aceleração, de empoderar essas meninas, a gente vai fazer agora uma jornada de liderança feminina no final do ano, justamente para essas mulheres acreditarem no seu poder, né? E como o Josi já tinha falado anteriormente, quero falar um pouquinho sobre saúde mental. Como que é para vocês, né, começando com Josi, cuidar da saúde mental em espaços muitas vezes não tão saudáveis? Ai, gente, vamos respirar, né? Vamos respirar. Bem, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Porque a gente, primeiro, falar de saúde mental é falar de vários processos, né? De cuidar disso, né? Saúde mental não é só você fazer a sua skincare, vou sair com a minha amiga, tô cuidando. Não, às vezes é você também recorrer a redes de apoio, né? Oficiais e não oficiais, e principalmente terapias, né, gente? Mas mais do que isso, quando a gente fala de mulheres negras, quando eu falo de mim, assim, o que me ajuda e é o desafio ao mesmo tempo, é buscar esse letramento sobre em que contexto eu estou exercendo a minha profissão, a minha liderança, a minha competência, né? E a minha existência enquanto mulher negra na base da pirâmide social
econômica do Brasil, assim. Então, a gente tem muitas mazelas que repassam ali pela nossa vida. E a minha trajetória individual é uma trajetória muito marcada por questões e estresses emocionais, por perdas, né? Eu perdi aí meu pai e a minha mãe assassinados, eu tinha 13 anos de idade, então desde 13 anos de idade sou uma mulher autônoma da vida, assim, e tenho que cuidar de outras pessoas, que as pessoas do primeiro momento foram minhas irmãs, né? E aí uma vida marcada por esse aspecto da violência, então eu tenho um entendimento muito forte e sei o impacto da violência na vida das pessoas, na vida das crianças, na vida dos órfãos, na vida das famílias. Eu sei o impacto do não acesso, né, a uma série de coisas. Então, isso traz para mim, às vezes, uma carga emocional muito alta, porque você é uma pessoa muito consciente no mundo cheio de desigualdade. E aí a gente é uma liderança nesse processo e as lideranças tendem a conduzir transformações. Então, é a gente que está, muitas vezes, na linha de frente de todo um processo. Sem estar bem, mas você tem tratado de uma outra pessoa. Você está lá cuidando, né? Sabe o filme A Mulher Rei? A Mulher Rei? Uhum. Muitas vezes a gente está naquele lugar. A gente tem toda ali uma estratégia, uma transformação para ser feita e a gente está na linha de frente. E aí, como é que a gente faz? Então, coisas que eu aprendi ao longo do tempo, né? Então, buscar essa rede de apoio, buscar outras mulheres, outras fontes de troca e de conversa, que às vezes não é dentro de casa, realmente, no meu caso, não que a minha tia que me criou não tivesse esse processo, mas também não tinha esse entendimento e essa consciência social de algumas demandas que eu trazia, né, para casa, assim. Uhum. Ela, óbvio, sempre foi meu apoio, minha família sempre foi, mas algumas demandas eram muito específicas. Então, às vezes, eu recorro aos grupos de outras mulheres, sabe, ao abraço e ao aconchego ali das nossas, que a gente geralmente fala, de outras mulheres pretas, né, enfim. E, majoritariamente, eu tenho a satisfação de terem mulheres que são, às vezes, mulheres mais velhas que eu, não que as mulheres mais novas também não tenham, como Gabi, que é muito minha amiga, assim, né, amor da minha vida, que não tenham essa maturidade para poder ter esse conforto, mas também recorrer a essas outras experiências, né? Então, compartilhar. Então, tenho mentoras ao longo aí da minha carreira, então, são inúmeras, não vou citar todos os nomes para não deixar ninguém chateada, mas saibam que vocês têm um espaço no meu coração. E o outro aspecto é o aspecto da saúde mental psicológica mesmo, assim. Eu sou uma mulher que fiz terapia eu acho que eu fiz durante pelo menos uns 6 ou 7 anos, assim. Processo terapêutico, porque para entender que eu sou uma plantinha complexa, né? Eu tenho uma trajetória que era muito complexa. Eu venho de uma ruptura familiar muito violenta. Minha mãe é assassinada, meu pai foi assassinado. E aí você tem que se fazer no mundo, você tem que dar conta, você é a irmã mais velha. Então, assim, você não pode quebrar. São muitos pratinhos, São né? muitos os pratinhos. E aí você conduz, você escolhe, você faz por livre e espontânea vontade, ou pelo, sei lá, o universo, escolhe trabalhar com a pauta da justiça social. E aí, meu bem, se a gente não se prepara... Então, é isso, assim, né, Verônica? Em algumas vezes eu quebrei bastante, porque essa consciência, ela tira a gente de um lugar, né, de tranquilidade, assim. A gente, às vezes, está forjada na raiva o tempo todo, com muita raiva. Ser uma mulher consciente me torna uma mulher com muita raiva, às vezes. E aí a gente vai canalizar essa raiva para uma transformação, mas que, enfim, que eu precisei cuidar. E eu preciso ainda, né, não sanei. Então, o tempo todo a gente precisa voltar ali, resgatar e fazer terapia e conversar com as nossas e entender. E aí eu falo isso com muita tranquilidade, assim. Às vezes é um pouco de você deixa ali que você não vai conseguir fazer aquela transformação. Cuida mais de você. Você saudável, mais estratégico do que você doente. Assim. Exatamente, né? Não querer abraçar o mundo. Exatamente. Porque a gente não consegue, né? A gente não é cerveja para fazer as pessoas felizes, ou vinho para quem gosta. Então, a gente tem que tentar também entender aquele nosso espaço. E a gente reforça o batalhão ali, né? Com mais gente também, que é isso. Não aquela coisa de não ser mais sozinha, é por isso. Porque o desafio é grande, não dá para a gente sozinha. A gente tem que estar sempre coletivo. Exatamente. E ainda dentro da nossa saúde emocional, Gabi, queria que você falasse como você se vê hoje enquanto uma líder, se você ainda tem que provar a sua competência, se ainda há pessoas que olham com dúvida daquilo que você tem certeza que você sabe fazer bem e como você lida com isso. Eu acho que a primeira pessoa que duvida, e aí isso é algo que está na casa de todas as mulheres, independente de um recorte racial, é a dúvida de você mesmo. Então, primeiro, né, a pessoa que eu tenho que provar
a primeira pessoa que eu tenho que provar que eu sou competente e incrível sou eu mesma quando eu acordo, ponto. Então, quando eu não consigo provar para mim mesma, aí, meu filho, quando vem fora, parece que eu sou sempre uma pessoa que tá ali criando um personagem. Infelizmente, eu ainda passo por isso. Agora, recentemente, eu fui pro Marrocos, né? E aí, cara, Maravilhosa! Não, quem me empoderou? Josi, eu mandei um áudio pra ela. Eu falei, amiga, tipo, tá chegando a viagem. Amiga, será que era pra eu ir mesmo? Sabe? E aí ela me falou uma coisa tão linda que eu trago aqui, cara, você simplesmente está recebendo o que você faz e acorda. E agora sempre eu falo isso. Eu acordo e durmo pensando em impacto social todos os dias. Então não é sobre o tempo que eu trabalho. Ela falou isso para mim, Gabi, não é sobre o tempo que você trabalha. Vai ter alguém que faz isso há 20 anos. Mas os 2 anos que você faz, e aí não é 2 anos, mas como exemplo, os 2 anos que você faz intencionalmente, intensamente, é o seu resultado. E aí, Josi, por isso que é tão importante a gente ter as pessoas que a gente recorre, né? E as nossas mentoras de vida e nossas amigas. Mas é isso, assim. É claro que eu tenho que sempre provar primeiro para mim mesma, mas aí agora tá mais fácil, porque eu já tô me apropriando, né? Eu tive que fazer muita terapia e ler muito para entender sobre o merecimento. Algo que a minha mãe sempre falou para mim, sabe? Sobre merecer, que eu merecia. Mas o mundo vai te moldando e vai trazendo tantas coisas para você que você acaba pensando que você não merece mesmo, né? Sendo que, cara, trabalhei incansavelmente, estudo incansavelmente para merecer. E eu preciso merecer algo positivo, porque senão eu tô fazendo tudo errado. Então, quando eu tô nesses espaços que, sim, ainda tenho que provar, ainda tenho que dar uma carteirada, eu gosto sempre de falar que eu sou Gabriela Duque. Eu não gosto de dizer o meu cargo. Eu tenho pavor quando eu tenho que me apresentar. Não aqui, né? Mas quando eu tô numa roda de conversa e ai, tudo bem? Cara, eu sou Gabriela Duque. Mas muitas vezes eu tive que colocar o que eu estou fazendo, em que organização eu estou, para validar meu lugar ali naquela roda. E eu, particularmente, tenho pavor disso, eu não gosto, mas infelizmente é sobre você saber jogar o jogo, e isso também me trouxe num lugar de maturidade. Você saber mesmo se posicionar, jogar o jogo, e que muitas vezes a gente vai ter que dizer algo que não precisaria, mas que por ser uma mulher negra eu vou ter que dizer. Então eu vou ter que dizer que eu sou diretora, eu vou ter que dizer que eu tenho que estar ali naquela mesa por merecimento, por competência. E às vezes, né, vem um lugar de parecer arrogante, aí eu falo com jeitinho, né? Mas infelizmente a gente tem que dizer muitas coisas que outras mulheres não precisariam dizer. Então, eu também aprendi isso na minha jornada, Gabriela. É isso, você não gosta, mas você vai ter que dizer. Você queria andar mais de boa, mas você vai ter que se arrumar 3 vezes mais para estar em um lugar. E tá tudo certo. Se o jogo é esse, eu tô sabendo jogar o jogo e tá tudo certo. Ah, que ótimo. Então, a idade também e o tempo, a gente acaba aprendendo que tem certas lutas, como a Josi mesmo falou, que não vale a pena. Ai, não vale. Tem uns certos Concordo. desgastes que a gente passa, né, quando a gente fala que o racismo ele adoece, porque muitas vezes não é aquele momento que a gente passa, aquilo ali fica reverberando na nossa mente por muito e muito tempo. Quando a outra pessoa já até esqueceu, já tá, você continua. Aí você, como você mesmo colocou, você pensa assim, será que fui eu que levei a isso? Será que foi meu papel disso? Eu não deveria ter feito isso, e isso adoece. Cara, é impressionante isso que você trouxe, porque hoje eu tenho 33 anos, mas não foi sempre que eu tive clareza de quando eram violências, né? E isso acontece com todas as pessoas. E aí eu digo pessoas negras. Vai ter muitas vezes a gente passa por situações que passou. E aí você só vai perceber que aquilo foi uma violência depois, de repente, de uma conversa. Várias coisas na minha carreira,
sabe, CLT, trabalhos que eu tive, isso que você falou antes, né, sobre eu estar ali liderando 50 fornecedores e procurarem a dona da empresa Le Mariage. E aí, quando iam na minha mãe. A minha irmã, ela é Clara, então iam na minha irmã, não, é a Gabriela. A pessoa já tinha visto a minha foto no Instagram e no WhatsApp, sabia que era uma pessoa negra retinta. Mas a pessoa lá, ela se recusava a entender que a pessoa que estava liderando tudo era uma pessoa negra. Então, só depois que eu fui entender essas violências, né, esse racismo estrutural que acontece e é velado no nosso dia a dia. Então, acho que isso também adoece. Quando você se dá conta e fala assim, putz, eu não percebi na hora, então eu não tive aquele poder de reação. Porque você fica pensando, eu devia ter, se eu soubesse, eu tinha feito. Isso. Se eu tivesse, nossa, eu deveria ter feito. Mas você sabe, não tem como, porque mas passou. E sabe o que eu aprendi? Ai, que bom que também passou. Sabe por quê? Porque senão a gente sempre fica num lugar de luta. Falei esses dias com meu marido, ai, não me vê como guerreira não, tô cansada, eu não quero ser guerreira. Ai, sim. Ai, para. Exato. Vamos Exatamente. atualizar esse Exato. software aí, porque não tá legal não. Mas tem um ponto também, né, sobre isso, né, Gabi, dessa coisa, dessa percepção, assim, das violências, porque isso é dado e que esperam da gente, mulheres, principalmente mulheres negras, o lugar da não resposta, o lugar do não posicionamento, que é assim, a gente vai passar por todas as violências, mas a gente não pode pontuar que a gente está passando por aquela violência. E aí, quando a gente vê, por exemplo, num caso do recorte de gênero e racial, a gente tem um homem branco que vai pontuar, ele é assertivo, né, ele é estratégico. Nós somos as barraqueiras, a mulher negra raivosa. Então, é importante que a gente fale sobre isso, inclusive porque a gente vai ter aqui nossa audiência, né, essas mulheres aí na liderança, continuem se posicionando para... É preferível que você tenha enfim, às vezes esse estereótipo de mulher negra raivosa do que você passar por toda a opressão que vem com o não posicionamento, a não fala, a não abertura, porque isso adoece. E se você engole também, se engole, isso vem pro seu corpo, né? Isso vai tudo no corpo. Então, a gente tem histórico, se a gente juntar aqui nessa sala 35 mulheres negras na liderança, a gente vai entender que elas estão adoecidas psicologicamente, aí tem os efeitos no corpo, tem todas as questões por não falar. Exatamente. Por não posicionar. Porque também não é só sobre você falar na terapia. É sobre você conseguir falar na vida, no seu dia a dia de trabalho. Você está numa conversa, você posicionar, olha, isso aqui me atravessou. Sabe o vídeo da Thaís Araújo, né? Quando a pessoa me atravessa, tem que colocar limite na hora. E aí, eu sou uma mulher que a vida não me fez me posicionar. Porque eu estive em várias questões sociais, principalmente por ter perdido o pai e a mãe. Você não tem aquele aval do pai e da mãe que você pode falar. Então, eu era aquela criança que, às vezes, não podia me posicionar para não incomodar. E aí, você vai adquirindo aquela personalidade. Eu não posso criar uma questão aqui nessa roda. Opa, peraí, posso sim. Preciso. Porque, às vezes, se eu não crio, aquela coisa vai ficar, né, ali na mesa. Isso ninguém ensina pra gente. Isso a gente vai aprender depois que adoece, depois que vê que não tá funcionando. Exato. No meu caso, eu sempre fui a que fica quieta, a que cedia, isso na vida. A boazinha. A boazinha. Isso vem muito de ser filha mais velha, né? Existe até a síndrome da filha mais velha, porque é a que não pode dar trabalho, ainda mais se você tem vários outros irmãos e tal. Então, isso depois eu aprendi na terapia que esse formato familiar e de como foi constituído ali, né, essa minha obediência, eu acabava levando para outras relações na minha vida. Aí, fazendo um recorte de trabalho, não deu certo quando eu não falava. Então, eu ia para os banheiros das empresas chorar, eu não conseguia me posicionar. E aí, hoje, eu já consigo, né? Eu consigo, depois de muita terapia, me posicionar, falar se tá bom para mim ou não. Se eu não consigo falar pessoalmente, eu mando um e-mail bem estruturado. E aí, tá funcionando. Mas, sempre você é vista como, cara, que chata. Tipo, eu defendo muitas questões que, ainda mais impacto, cara. Se é pra fazer impacto, primeiro a gente tem que impactar dentro da organização, né? Exatamente. Então, ali, né, você sempre é o papel da chata, ou a que precisa, tem que ser. Mas tudo bem. E também, se me atravessa, eu chamo numa reunião e falo, cara, não gostei. É isso. Eu acho que foi totalmente desnecessário.
E eu acho que quando a gente devolve o constrangimento, a pessoa começa a pensar 2 vezes antes de fazer. Exatamente. Então, não é na violência, é só devolvendo Isso. o constrangimento. E aí fica todo mundo constrangido numa mesa, tá tudo certo. Adorei. Maravilhosas. Muito bom. Estamos encaminhando para o final. A conversa está ótima. E dentro dessas últimas falas tão potentes, eu quero que vocês olhem para a nossa câmera e vocês falem para as meninas que estão aí, que querem ser líderes, que o conselho que vocês dão, o caminho que elas devem seguir. A gente já falou bastante spoiler aqui, bastante. Não fique quietinha, fale. Gabi falou uma frase muito importante agora. Eu mando um e-mail estruturado. Para, pensa, respira, escreve de uma forma correta, de uma forma educada, né? Está destemperado, então vou esperar 24 horas, eu escrevo depois, que isso mostra quem você é enquanto profissional para não te invalidarem dar depois. Então, também isso é muito importante. Então, dicas importantíssimas. Agora eu quero um conselho de vocês para quem está líder, para quem quer ser líder e para quem está nessa caminhada tentando se desenvolver. Qual conselho vocês dariam? Bem, eu acho que o primeiro ponto é a gente não buscar ali o padrão, tá? Porque o padrão ele não existe. A gente está aqui, inclusive, para desconstruir isso. Então, a gente faz parte dessa geração que está desconstruindo o que é o padrão de ser uma pessoa líder, né? No mundo, assim. Então, observem as lideranças que você tem ao seu redor. Eu tive várias que são minhas referências. Identifique nessas lideranças competências que talvez você já tenha e que você gostaria de ter e desenvolver também. Mas que mais do que isso, acho que o processo de uma liderança estratégica e potente, assim, assertiva, vai muito do autoconhecimento, entender quem você é, o que você entrega para o mundo, assim, quem é você no mundo, ou quem é você na fila do pão, por exemplo, assim, para que você construa na sua jornada de liderança, seja uma jornada que você, a algum momento dela, você vai parar e vai olhar para trás e vai falar, eu tenho orgulho de ter sido essa liderança. Assim, eu acho que é o ponto mais assertivo. É autoconhecimento, inteligência emocional, estratégica e entender que você é a sua forma única de ser liderança no mundo, assim, apesar das inspirações. Maravilhosa. Bem, eu sou aluna de escola pública, então eu fiz das oportunidades que eu tive a minha grande sorte, né? As pessoas falam muito sobre sorte. E sorte é quando o trabalho e a oportunidade ela se encontra. Então, o que eu deixo para jovens, para mulheres que estão nesse processo, é entender que o seu caminho é único, que você não vai ser tudo para todo mundo. Então, muitas vezes, você não vai agradar o seu gerente, o seu líder, você não vai agradar, de repente, no caminho que você quer escolher a sua família, mas que a pessoa que está com a caneta da sua história, do seu livro, é você. Então, confiar mais no seu feeling. O feeling, esse dom de saber o que a gente tem que fazer, ele está muito dentro da gente. Nós temos a ferramenta que a gente precisa dentro de nós, sabe? Então, talvez o que a gente falou aqui vai ajudar, mas vai despertar algo que já está bem interno. Acredite muito no seu potencial, você é a única pessoa que pode acreditar muito em você. E não desista. Você vai na lona, você vai chorar, você vai quebrar, você vai ficar triste, mas depois você vai levantar e você vai entender que o caminho, quando ele tem dificuldades, ele fica muito mais gostoso. E é isso. Obrigada, Ai, meninas! gente. Amei! Eu amei. Esse foi o Diversidade em Pauta desse mês. Não percam em breve no nosso YouTube.